Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu vou falar sobre imortalidade da alma. Eu vou fazer um resumo. Não é uma coisa longa, é um vídeo curto, de pouco mais de 10 minutos. A maioria dos cristãos creem que a alma é imortal e sobrevive após a morte, antes da ressurreição dos mortos. Apenas um pequeno grupo religioso dizem que não temos alma, mas somos uma alma. Eles se baseiam em Gênesis capítulo 2 e verso 7, onde diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito, se tornou alma vivente. Eu vou citar aqui como a maioria dos cristãos acreditam que temos uma alma que vive fora do corpo e acreditam no inferno como um lugar de castigo eterno. A maioria. Apenas uma minoria não acreditam que temos alma e que o castigo no inferno não será eterno, ou o inferno é a sepultura. Eu vou citar o nome de dois grupos religiosos para fazer comparação, mas será com respeito. Da mesma forma, eu já vi pastores no YouTube, pastores adventistas, que eles falam, né, dos pentecostais que não acreditam em dons espirituais, eles não acreditam em línguas estranhas, batismo no Espírito Santo, como sendo manifestações. Então eles passam o ponto de vista e cita outras denominações, pentecostais, por exemplo, mas com respeito. Eu já vi muitos pastores adventistas, eles respeitam. E é isso que eu vou procurar fazer aqui. Então eu vou ter que citar o nome: Testemunhas de Jeová e Adventismo, para ficar mais bem esclarecido o vídeo. Então os principais grupos são as Testemunhas de Jeová e o Adventismo do sétimo dia. Eles têm quase o mesmo ponto de vista e interpretação sobre alguns assuntos. Sobre esse assunto, esses dois grupos religiosos são parecidos em partes. Eles têm algumas coisas em comum. Parte de seus ensinos, exemplo aqui para poder retomar de volta o assunto. Parte de seus ensinos das duas religiões são fundamentadas e baseadas em profecias de seus líderes. Então, Russo das Testemunhas de Jeová, Ellen White, Guilherme Miller, né, que eles tiveram suas profecias. Então parte de seus ensinos, não todos, partes são baseados nas profecias. Muitos deles não admitem isso, mas é assim. Só você pesquisar no Google aí que você acha os ensinos deles. Não existe novas profecias ou coisas que não estão na Bíblia, e nem novas interpretações bíblicas, e nem complementos bíblicos. É somente o que está escrito. 1 Coríntios 4,6. Paulo disse para não ir além do que está escrito. Somente o que está escrito. Somente a doutrina ensinada pelos apóstolos e mais nada. Começa por aí. Toda profecia, revelação e visão que não está em conformidade com a Bíblia deve ser rejeitada. Então, antes de se envolver com alguma religião, você deve ver sua história e se sua doutrina é baseada na Bíblia, se tem fundamento bíblico, e não em sonhos e visões. Agora vamos começar. Começa por aí. Agora, na questão do castigo eterno, eles têm um ponto de vista quase semelhante. Vamos começar pelo Adventismo. Eles dizem que os mortos vão ressuscitar para serem aniquilados no fogo, pois não é justo uma pessoa que não cometeu pecados iguais a outros sofrerem a mesma pena. Mas a Bíblia ensina que o castigo será proporcional aos seus pecados. Em Lucas 12, 47 e capítulo 12, versos 47 e 48, lá diz que aquele que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, com muitos açoites será castigado. E o que não soube e não se aprontou, com poucos açoites será castigado.
haverá diferença de castigo. Em Mateus 11:20, Jesus falou das 3 cidades, onde operou a maior parte de seus sinais e eles não se arrependeram. Lá no verso 23 ou 24, parece, Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma fosse feitos os sinais que foram feitos a vocês, eles teriam se arrependido. Porém vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma do que para vós no dia do juízo. Será proporcional ao que a pessoa fez aqui na terra. E a pior parte será a do diabo. Uma vez eu vi um teólogo adventista falando: não é justo o diabo, uma pessoa ir para o inferno junto com o diabo. O diabo, que é o pai do pecado, e a pessoa sofrer junto com ele. Não, ter o mesmo castigo que ele. O pastor não leu tudo. Eu sei muito bem como eles agem. Um pastor, foi um adventista que falou isso. Bem conhecido aí do YouTube. Bem conhecido. Não vou nem dizer o nome, que se eu falar qualquer um sabe. Lá em Isaías 14:15, capítulo 14, verso 15, está escrito: o castigo do diabo será pior. Será o castigo pior que o dos outros. Lá está escrito que tu dizias no teu coração: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será levado ao inferno, no mais profundo do abismo. O castigo do diabo será pior, ao mais profundo. A pior parte no inferno será do diabo. Creio que a pior será do diabo, depois o anticristo, o falso profeta, pastores, pregadores, crente mundano, que não pregam o evangelho conforme é, e que não vivem o evangelho que aprenderam, será pior. O castigo será eterno? O castigo será eterno. O inferno não é um lugar de aniquilamento. A Bíblia diz que o castigo será eterno. Algo que dure para sempre. Já que eles dizem que os mortos estão dormindo, então por que Deus tiraria os ímpios da sepultura, dormindo para aniquilá-los? E pior são as testemunhas de Jeová, que dizem que os mortos, que o inferno é a sepultura. Vamos fazer uma análise para chegar à conclusão, para saber se o castigo será eterno ou não. Em Apocalipse, capítulo 19, e verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. E isso será depois da grande tribulação, antes de começar o reino milenar. No capítulo 20, verso 1 e 2, diz que o diabo será preso no inferno por 1000 anos. Passará o milênio preso, e quando acabar os 1000 anos, ele será solto e depois lançado no lago de fogo. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Agora você note, raciocine. 1000 anos se passaram, e o anticristo e o falso profeta estavam vivos no fogo, e não foram aniquilados. Ainda, se o inferno é um lugar de aniquilamento, por que o anticristo e o falso profeta ainda não foram aniquilados? 1000 anos não foram suficientes? Quanto tempo ainda falta? E ainda diz que serão atormentados para sempre. Caiu por terra. Até quando vai durar esse tempo para serem aniquilados? Para sempre? Quanto tempo dura esse para sempre? Serão atormentados para todo sempre. Quanto tempo isso dura? As testemunhas de Jeová diz que o inferno é a sepultura, se baseando na palavra Seol, no hebraico, e Hades, no grego. Essas duas palavras podem significar sepultura, buraco, abismo ou inferno. O contexto é que define o significado para aquela passagem. Se o inferno é a sepultura, por que o rico da parábola do rico e Lázaro, onde a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos em tormento,
Lucas 16, versos 22 e 23. Se o inferno é a sepultura, então por que ele abriu os olhos em tormento? Existe tormento na sepultura? Sepultura é um dos adjetivos para Hades e Seol, mas não é o único. Tem que ler tudo e não só um pedaço. Entendeu? É tudo e não um pedaço. A Bíblia é o livro completo. Cadê a Bíblia? Está ali. A Bíblia é um livro completo e não só um pedaço. Então aqui significa o mundo ou habitação dos mortos. O contexto é que vai definir o significado para os textos, onde citam essas palavras. Aqui é inferno. É inferno mesmo, literal. Lugar de tormento eterno. Agora Isaías 14, do verso 9 ao 15. Diz que o diabo será lançado no mais profundo do abismo. Abismo, inferno. No mais profundo do inferno. Lá diz, e contudo, será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Tem uma letrinha que no rodapé está Seol. No versículo tem uma letrinha que lá embaixo, você lê lá, está Seol. Aqui Seol é inferno. Se o inferno é apenas sepultura, será que o castigo do diabo será a sepultura? Se ele será lançado no mais profundo do Seol, no mais profundo do inferno, o diabo será sepultado, o castigo dele será a sepultura. Ele será sepultado onde? Leia a Bíblia inteira, meu amigo, e não só um pedaço. Apocalipse 20, verso 10, diz que será lançado no lago de fogo. Então Seol aqui é inferno, castigo eterno. O diabo será lançado no lago de fogo e será atormentado para sempre. Entendeu? Inferno, fogo. Literalmente, não é sepultura. Senão o castigo do diabo seria sepultura? Não é. Se o inferno é sepultura, como ressuscitarão? Vamos ler Mateus 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Se os que morreram perdidos não vão ressuscitar, o inferno, o castigo deles é a sepultura, aqui diz que ressuscitarão. Todos ressuscitarão, os que fizeram o mal e os que fizeram o bem. Daniel 12, verso 1. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos vão ressuscitar. Ninguém vai ficar na sepultura, não. Os mortos ressuscitarão e os perdidos também. É muito fácil, sem fazer malabarismo bíblico. Não precisa disso. Então não caia no engano de heresias, não. Senão você pode perder sua alma. A Bíblia garante que todos vão ressuscitar, tanto o justo quanto os ímpios. O justo para herdar a vida eterna no céu, e no novo céu e a nova terra, e os ímpios para serem castigados eternamente no inferno. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está aí. Os ímpios irão para o inferno. Temos uma alma e não somos uma alma. Filipenses 1, 23. Paulo diz que preferia morrer para estar com Cristo, que para ele seria muito melhor. Lucas 23, 43. Jesus disse para o ladrão arrependido: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje. O ladrão foi para o paraíso junto com Jesus. A alma. Depois, no terceiro dia, Jesus ressuscitou e a sua alma uniu ao seu corpo. Simples. Apocalipse 6, verso 9, João viu as almas debaixo do altar. Capítulo 7, verso 9 também. João viu os mártires na glória. Cremos que temos uma alma que sobrevive fora do corpo, que irá aguardar a ressurreição do corpo. Tanto o justo quanto o ímpio ressuscitarão. A Bíblia prova. O castigo será eterno.
Mateus capítulo 25, verso 41. Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 5, 28 e 29. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal para a condenação. Daniel 12, verso 2 também diz que todos ressuscitarão, os ímpios e justos. O inferno não é a sepultura, como diz as testemunhas de Jeová, e o inferno não é lugar de aniquilamento nenhum. Todos os perdidos sofrerão eternamente, e o castigo será proporcional ao que ele fez aqui na terra. Então a Bíblia afirma que os ímpios vão ressuscitar para o castigo eterno. Então a doutrina do aniquilamento e que o inferno é a sepultura não resiste à análise bíblica. Isso que eu fiz foi um resumo, entendeu? E mesmo assim vai dar cerca de 20 minutos. Já foi 10 da primeira parte, mais 10 agora. Vai dar cerca de 20 minutos. Isso aqui daria 1 hora, com muitas referências bíblicas, mais do que eu fiz. Isso aqui foi apenas um resumo. Mas se pegar com gosto mesmo, isso aqui vai longe. Sem fazer malabarismo bíblico, só pegando a passagem e já esclarecendo. Sentido literal, fácil. Então não caia no engano, não. Não caia no engano e não ensine coisas erradas para ninguém. A intenção não é ofender ninguém, né? Que eu falei com base bíblica, da mesma forma que eles falam também contra nós. Foi com respeito, não usei baixaria nenhuma. Então, a intenção não é ofender e creio não ter ofendido ninguém. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo, porque dá um pouquinho de trabalho para fazer. Clique em gostei, se inscreva no canal. Entre no canal para conhecer os vídeos que eu posto pelo menos 3 por semana, se você ainda não conhece. E até o próximo.